aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Aldair e como prometido eu vou fazer esse vídeo para corrigir o último exercício que eu passei para vocês do segundo ano do Colégio Estadual José Dantas de Souza, né? Um exercício sobre determinante que nos apresentou algumas questões simples, né, diretas, que exigiu somente a aplicação das principais propriedades, dos principais métodos resolutivos e outras mais trabalhosas, né, que necessitou de ferramentas específicas, beleza? Então não vou corrigir todas as questões, pois analisando o exercício de vocês, né, o que vocês enviaram, né, de quem enviou, eu percebi que muitos conseguiu desenvolver um bom percentual do exercício. Então eu vou resolver aquelas que provavelmente gerou um pouquinho mais de dúvida, beleza? Então, da primeira questão, né, que foi questão 41, só lembrando que esse exercício está na página 120 do livro de vocês, né, exercício da página 120, e a primeira questão é a 41. Da página 41 eu vou resolver aqui para vocês a letra G e H. Por que essas duas especificamente? Porque ela traz, né, como elementos da matriz termos trigonométricos, né? Ele nos apresenta aqui o seno de π sobre 2, né, razões trigonométricas, tangente de π, tangente de π sobre 4 e cosseno de π. Primeira coisa aqui é perceber o objetivo da questão, é calcular o determinante. Para calcular esse determinante, né, de uma matriz quadrada de ordem 2, existe uma técnica bem simples. É só multiplicarmos a diagonal principal e subtrairmos esse produto do produto da diagonal secundária. Então eu vou fazer, para calcular o determinante, é multiplicar esta diagonal e subtrair este produto da diagonal secundária. Então, você já pode executar este processo. Vou fazer assim. Então, eu já posso começar seno de π sobre 2, seno de π sobre 2, vezes cosseno de π. Isso aqui é a diagonal principal. Deixa aqui parênteses. Menos diagonal secundária, tangente de π sobre 4, vezes tangente de π. Agora você tem que parar um pouquinho. Chegando aqui, você para e analisa, eita, seno de π sobre 2, dá para determinar, essa razão é notável, né? Esse ângulo é notável, dá para identificar sem o auxílio de uma calculadora, sem o auxílio de uma tabela, né? Tabela trigonométrica de ângulos, dá, sabe por quê? Π sobre 2, eu tenho que lembrar que π sobre 2 equivale a 90 graus, porque π em radiano, né? Π radiano equivale a 180 graus. Não se esqueçam que aqui são unidades de medidas angulares. Então eu posso medir um ângulo usando o grau, que é aquela unidade mais tradicional, que a gente trabalha normalmente no ensino fundamental. E no ensino médio a gente utiliza muito o radiano. Então eu preciso saber, eu preciso conhecer, na verdade, a equivalência. Π radiano equivale a 180 graus. Daí eu já consigo generalizar que 360 graus é 2 vezes π, que 90 graus, né, no caso aqui, ó, 90 graus é a metade de π. Como é que eu represento a metade de π? Π sobre 2. Daí eu já sei que o seno de π sobre 2, ó, seno de π sobre 2, nada mais é do que o seno de 90 graus. Eu só preciso identificar o seno de 90 graus. O cosseno de π, quem é o cosseno de π, professor? Cosseno de π nada mais é do que o cosseno de 180 graus. Tangente de π sobre 4, né? Tangente de π, tangente de 180. De π sobre 4, professor, é só dividirmos 180 por 4 e a gente chega em 45. Portanto, tangente de π sobre 4 vai ser igual a tangente de 45 graus. Aí agora eu vou ter que relembrar. Professor, seno de 90, como é que eu vou chegar no seno de 90 graus? Para o seno de 90 eu preciso da circunferência trigonométrica. Eu preciso lembrar o seguinte, ó. Fazer só um esboçozinho aqui rápido. Eu tenho aqui, ó, circunferência trigonométrica, que 0 graus, 90, 180 graus, 270 graus e 360. Eu sei que quando eu trabalho com a circunferência trigonométrica, nós temos aqui esse par ordenado, cosseno e seno. E quais são as coordenadas desse ponto aqui? Esse ponto nós temos coordenadas 1 e 0. No 90, as coordenadas são 0
e 1, né? Pois o raio de uma circunferência trigonométrica é sempre igual a 1. Daí a gente já conclui o seguinte: o cosseno de 0 é 1, porque o cosseno vem primeiro. O seno de 0 vai ser 0. O cosseno de 90 é 0, ó, o cosseno vem primeiro. E o seno de 90 vai ser 1. Então eu já sei que o seno de 90 graus, ou seja, o seno de π sobre 2, vamos substituir aqui, vai ser igual a 1 vezes cosseno de π. Π é 180 graus. Eu vou buscar aqui quais são as coordenadas desse ponto. Esse ponto nós temos menos 1 e 0. Por que menos 1? Porque aqui está a esquerda do 0, né? Mas não vai. Então nós temos aqui 1 para a esquerda, então vai ficar 1 negativo. E 0, que é o valor do seno de 180. Daí a gente já conclui que o cosseno de π vai ser menos 1. Tudo isso, vou ter aqui o colchete, menos tangente de π sobre 4. Professor, tangente, agora, π sobre 4 é 45 graus. Como é que eu vou chegar na tangente de 45? É só lembrarmos lá da tabelinha de ângulos notáveis, né? A tabelinha de ângulos notáveis nos traz, vou fazer só o esboço aqui rapidinho, ó, 30, 45 e 60. Aí nós temos essa ordem aqui, seno, cosseno e tangente. E quem quiser, tanta musiquinha, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Esses ângulos aqui são ângulos notáveis, né? A gente desenvolve, encontra essas razões trigonométricas usando o triângulo retângulo e o triângulo equilátero. Numeradores na raiz, né? Aí a raiz de 1 é o próprio 1, e a tangente é diferente, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, lembrou a tabelinha de ângulos notáveis, você já lembra a tangente, que é a tangente de 45, 1. Então, você já coloca aqui 1, vezes tangente de 180. E agora, professor? Vou apagar aqui, ó. Como é que eu vou chegar na tangente de 180? Eu conheço em 180 o seno e o cosseno. Cosseno é menos 1, seno é 0. Para identificar a tangente de 180, eu tenho que conhecer a relação entre tangente e seno e cosseno. A tangente vai ser sempre igual à razão entre seno do ângulo sobre cosseno. Tangente é a razão entre seno e cosseno, ou seja, se o seno de 180 é 0 e o cosseno é menos 1, a gente conclui o seguinte, ó. Tangente de 180, ou seja, tangente de π, vai ser 0 sobre menos 1. E 0 sobre menos 1 dá o próprio 0. Aí a gente conclui que a tangente de π vai ser 0. Agora ficou moleza, né? 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E 1 vezes 0 vai dar 0. A gente cancela ali o segundo termo, né, da subtração, o segundo elemento da subtração. Encontra o determinante solicitado pela questão. Beleza? Vamos para a letra H. Na letra H, nós temos mais uma vez uma matriz de ordem 2, uma matriz de ordem 2, então o determinante é super simples. E na letra H surge aquele questionamento: professor, 8 não é notável, será que eu vou precisar do seno de 8, do cosseno de 8? Então, antes de ficar um pouco preocupado, né, com esse questionamento, professor, seno de 8, cosseno de 8, desenvolvam. Normalmente, quando a gente desenvolve, né, o determinante, ou desenvolve a expressão que te apresenta essa razão trigonométrica, surge no desenvolvimento uma propriedade específica. E esta propriedade, normalmente, né, geralmente, facilita o processo. Então, antes de se preocupar com o seno de 8, desenvolva. Como é que eu calculo o determinante? Na matriz do tipo 2, produto da diagonal principal. Então, eu vou ter isso aqui, ó, seno de 8 vezes seno de 8. Seno de 8 vezes seno de 8 vai dar seno ao quadrado de 8 graus, né? Seno vezes seno ao quadrado, mantém o ângulo. Menos da regrinha, vou colocar aqui o parênteses,
Cosseno de 8 graus vezes menos cosseno de 8 graus vai dar menos, porque mais com menos vai dar menos. Cosseno ao quadrado de 8 graus. Percebam que esse menos aqui é da regra, né? Quando eu calculo o determinante da matriz do tipo 2, eu vou subtrair o produto da diagonal principal pelo produto da diagonal secundária. Quando eu faço isso, ó, é a mágica surgindo aqui. Fica seno ao quadrado de 8 graus, menos com menos mais, cosseno ao quadrado de 8 graus. Aí você vai dizer, professor, mas eu preciso ainda do seno de 8, cosseno de 8? Não, porque nós temos aqui, ó, um quadrado, né? Quadrado do seno mais o quadrado do cosseno. Isso nos lembra da relação fundamental da trigonometria. O que diz a relação fundamental da trigonometria? A relação fundamental nos diz isso aqui, ó. O seno ao quadrado de um ângulo x mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, né, desse mesmo x, será sempre igual a 1. Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria que a gente desenvolve, né? Uma das maneiras de chegar nessa relação fundamental é aplicando as razões trigonométricas lá no Teorema de Pitágoras. Então, não se esqueçam que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vai ser sempre igual a 1. Essa relação fundamental nos permite simplificar diversas equações trigonométricas, né, funções trigonométricas. Então é importante relembrar. Relembrando da relação fundamental, a gente conclui que isso aqui vai ser igual a 1, né? Pois seno ao quadrado de 8 graus mais cosseno ao quadrado de 8 graus é igual a 1, pois a expressão adequa à relação fundamental. Beleza? Então aqui são as letras G e H da questão 41. Vamos para a questão que foi colocada lá como questão que gerou algumas dúvidas, né, por vocês, alunos. Foi a questão 44. Qual é o objetivo da questão 44? Assim como na primeira questão, é calcular o determinante das matrizes. Porém, na questão 44, nós temos matrizes do tipo 3, matrizes de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. E para esse tipo específico de matriz, eu tenho que trabalhar com técnicas específicas. Eu preciso relembrar, né, qual é o papel do determinante. O que representa o determinante? O determinante é um número que associa, que representa uma matriz. E para construir esse número que está associado, né, que associa, que representa essa matriz, eu preciso formular, eu preciso desenvolver uma técnica que trabalhe com todos os elementos da matriz. Então, se formos aplicar a técnica para cálculo determinante utilizadas na matriz do tipo 2, ó, diagonal principal menos diagonal secundária, alguns dos elementos da matriz não farão parte do processo. E isso descaracterizará o princípio do determinante. Um matemático chamado Sarrus, ele teve uma ideia para isso e formulou um método prático. Ele diz, ó, lá na matriz do tipo 3, esse método prático de Sarrus, essa regra de Sarrus é específica para a matriz do tipo 3, eu vou reescrever as duas primeiras colunas à direita. Então ele só fez isso aqui, ó. Pegou as duas primeiras colunas da matriz, 3, 1 e 1, 2, 2 e menos 1, e reescreveu à direita. E depois ele saiu identificando todas as diagonais principais, né, que tem a mesma característica lá da diagonal principal. Então nós temos aqui, ó, uma primeira diagonal, nós temos aqui uma segunda diagonal. Perceba que o 5, que não faria parte do processo lá daquele outro método, agora ele integra, ele é um dos elementos de uma das diagonais. E a terceira diagonal principal. O que ele fez aqui, ele identificou o produto, assim como no processo anterior. 3 vezes 2, 6 vezes 0 vai dar 0. Ó. Só multiplicar os elementos da diagonal. Segunda, deixa eu marcar aqui para a gente não se perder. D1, D2, D3. Segunda, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1, o próprio 10, positivo. É importante ficar atento ao sinal. Terceira, nós temos 1 vezes 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 vai dar 1, vezes menos 1, menos 1. Isso aqui é resultado das diagonais, dos produtos, né, gerados nas diagonais principais, aquelas que vêm
de cima para baixo, na esquerda para a direita. Lá no método, né, que nos permitiu calcular o determinante na matriz do tipo 2, eu tinha que pegar o produto da diagonal principal e subtrair pelo produto da secundária. De maneira mais característica, eu vou repetir o processo, eu vou reproduzir o processo. Porém, como agora eu tenho 3 diagonais principais, eu vou ter que identificar o somatório desses produtos, eu vou ter que determinar o somatório e subtrair esse somatório. Ó, percebam que aquele menos da regrinha ele volta a surgir dos produtos, né, do somatório dos produtos das secundárias. Então nós tivemos ali as principais, aqui são as secundárias, serão 3 também. 1, 2, 3. Então nós temos aqui, ó, vermelho aqui para não nos perdermos, D1, D2, D3. Agora é só multiplicar os elementos, ó. 1 vezes 2 vezes 1, que vai dar 2, positivo. 3 vezes 5, 15, 15 vezes menos 1, menos 15. E na terceira diagonal nós temos um elemento nulo, né? O zero. O zero anula o produto. Então vai dar 0 aqui. Agora ficou tranquilo. Vou somar aqui, 0 mais 10 menos 1, que vai dar 9, menos da regrinha, 2 menos 15, que vai dar menos 13, né? 0 é nulo. Tem que ficar atento, né, esse sinal que surge da regra, pois ele normalmente modifica o processo. Nesse caso específico, o joguinho de sinal tornou-se a segunda parcela positiva. Menos com menos mais. 9 mais 13, 22. Portanto, o determinante da matriz apresentada na letra A será 22. Este 22 é um número que representa a matriz, é um número que está associado à matriz. E na matriz do tipo 3, nós podemos identificar este determinante, esse número associado à matriz, usando a regra prática de Sarrou, né? No que consiste a regra? É só pegar as 2 primeiras colunas, repetir a direita, reescrever a direita da matriz, identificar todas as diagonais principais, todas as secundárias e subtrair o somatório das principais, dos produtos das principais, pelo somatório dos produtos das secundárias. Beleza? Isto é a regra de Sarrou, mas nós podemos calcular o determinante de uma matriz do tipo 3 usando o teorema de Laplace. Característica específica do teorema de Laplace. Ele é um teorema que nos permite calcular o determinante de qualquer tipo de matriz. Diferente de Sarrou, que é uma regra específica para o tipo 3, Laplace pode ser utilizado na matriz do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, do tipo 10. Então ele é uma regra para todos os determinantes. Normalmente escolhemos no tipo 3 Sarrou, pois ela é mais direta, mas é uma regra bem específica. O teorema de Laplace, ele facilita o processo, facilita o cálculo determinante quando na matriz existem elementos nulos. Então sempre que tiver elementos nulos, sempre que tiver 0, vai ficar mais prático o processo usando o teorema de Laplace. Beleza? Então no que consiste o teorema? Ó, coloquei aqui já a regrinha geral. E para construir essa regrinha eu só preciso fazer algumas seleções iniciais. Primeira etapa, eu preciso escolher uma linha ou coluna. Vai ser a linha ou coluna base para o cálculo do meu determinante. A dica é, escolha sempre aquela linha ou coluna que tiver o maior número de elementos nulos. Caso exista na matriz, né, elementos nulos, zeros, né? Percebam aqui, ó, que na nossa primeira coluna, nós temos 2 elementos nulos. Então já vou escolher a primeira coluna como coluna base para o cálculo do determinante, usando o teorema de Laplace. Depois percebam que na regrinha nós temos o seguinte, ó, A11 vezes D1. O que representa isso aqui, professor? Isso aqui é primeiro elemento, né, elemento da linha 1, coluna 1, vezes o seu menor complementar. O nome desse D11 é menor complementar. Já eu explico como construir esse menor complementar. Menos
elemento da segunda linha, primeira coluna, é a 2, 1. Nós temos aqui a primeira coluna, então vai ser todos da primeira coluna, o que muda é a linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Vezes o seu menor complementar, mais o terceiro elemento da primeira coluna, vezes o seu menor complementar. Percebam que tem uma alternância de sinal aqui. Essa alternância de sinal é gerada pelo cofator. Aí quem tiver uma curiosidade, pesquise lá o que é cofator. O cofator vai gerar essa alternância de sinal. Vai ser mais, menos, mais. Se fosse uma matriz do tipo 4, o próximo elemento seria menos, depois mais, e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos lá. Eu já sei que esse A11 representa, determinante, chamei a matriz de matriz A, o primeiro elemento. Então nós teremos isso aqui. 1 vezes, primeiro elemento da primeira coluna, 1 vezes o seu menor complementar, menos 0 vezes o seu menor complementar, mais, terceiro elemento aqui, ó, 0 vezes o seu menor complementar. Eu disse no início que quando for utilizado o teorema de Laplace, é aconselhável selecionar aquela linha ou coluna que possui o maior número de elementos nulos. Por quê? Porque ele facilita o processo. E olha o que vai acontecer aqui já, ó. As duas últimas parcelas serão canceladas, porque vai dar tudo zero. 0 vezes qualquer outro elemento vai dar zero. Então anula aqui a segunda parcela. O mesmo princípio lá na terceira parcela. Anulamos também a terceira parcela. O que sobra é isso aqui, ó. Determinante da matriz, né, da matriz lá da letra D, vai ser 1 vezes o menor complementar. Como 1 é o elemento neutro, eu já sei que o determinante vai ser o menor complementar do primeiro elemento da coluna. Agora eu tenho que lembrar como construir esse menor complementar. É super fácil, ó. Percebam que esse elemento aqui, ó, D11, é o menor complementar do primeiro elemento da primeira linha. Então nós temos aqui, ó, elemento da linha 1, coluna 1. Para construir o menor complementar, eu vou excluir a linha, descarto a linha e vou descartar a coluna. O que sobra serão os elementos formadores da matriz que irá produzir esse menor complementar. Então, se nós descartamos primeira linha, primeira coluna, sobraram os elementos 3, 9, na linha 3 e 9, 0 e menos 5. E para calcular o menor complementar, é só calcularmos esse determinante, né? Determinante da matriz quadrada do tipo 2 é moleza. Diagonal principal, produto, 3 vezes menos 5 vai dar menos 15, menos diagonal secundária, 0 vezes 9, esse menos aqui é da regrinha, 0 vezes 9 vai dar 0. Menos 15 menos 0 vai dar menos 15. Portanto, o determinante que nós buscamos, ó, determinante da matriz lá da letra D será menos 15. Chegamos nesse determinante usando o teorema de Laplace. Então são duas regras, né? A regra de Sarrou, o método prático de Sarrou, ele é específico para uma matriz de ordem 3. Para aplicar Sarrou é só pegarmos as duas primeiras colunas e repetirmos à direita, e depois identificarmos as diagonais principais e secundárias, né? Somatório dos produtos das principais, menos somatório dos produtos da secundária. Teorema de Laplace já é uma técnica generalizada, ela é aplicável em qualquer tipo de matriz quadrada, pode ser 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão. E no Teorema de Laplace eu vou usar menor complementar, eu vou ter que selecionar uma linha ou coluna. A dica é que selecione sempre aquela linha ou coluna que for formada pelo maior número de elementos nulos e depois é só aplicar a regra geral. Beleza? Então aqui foram dois itens, né? Duas letras lá da questão 44. As outras, quem teve dúvida, eu acredito que já vai dar para desenvolver de maneira tranquila. Vamos para uma outra questão que também gerou dúvidas, foi a questão 47. Questão 47, o objetivo é resolvermos as equações, né, dentro do conjunto dos reais. E nas nossas equações nós temos matrizes, né, equações matriciais. Como é que eu vou resolver essas equações, professor?
eu já sei o seguinte, ó, o número que está associado a essa matriz da letra A é 8. Quem é o número que associa-se a uma matriz? É o determinante. Né? O número que está associado a uma matriz é chamado determinante, o número que representa uma matriz. Na letra B, o número associado à matriz é o zero. Então, eu já sei que o determinante daquela matriz é zero. É só verificarmos o tipo da matriz e escolhermos a técnica, né, utilizável para aquele tipo de matriz, para chegar no determinante daquele tipo específico de matriz. Então, na primeira, na letra A, nós temos uma matriz do tipo 2. Como é que eu calculo o determinante da matriz do tipo 2? Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Cuidado aqui, pois nós temos como representação de um elemento da matriz uma expressão algébrica, x menos 2. Então, ou você tem a habilidade de aplicar a distributiva direta, ou organize x vezes x menos 2, menos, da regrinha, vou até manter aqui de colchetes para ficar mais detalhados, menos, colchete novamente, menos 3, vou começar pelo menos 3, né? A ordem dos fatores não altera o produto, vezes x mais 2. Tudo isso aqui tem que ser igual a 8. Ó, o número que está associado a essa matriz é 8. Depois disso é só distributivo aqui, ó. Aqui também distributivo. Vamos produzir provavelmente a equaçãozinha de segundo grau. Então, x vezes x vai dar x ao quadrado, é x vezes x. X vezes menos 2, menos 2x, menos, que eu vou manter o colchete, pois tem esse sinal, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes 2, menos 6, pois mais com menos vai dar menos, igual a 8. Só repetirmos aqui, ó, x ao quadrado, menos 2x. Aqui temos que aplicar a distributiva para a regra de sinais. Teremos mais 3x, mais 6. Eu vou trazer esse 8, ó, passando o segundo grau de forma completa, já trago esse 8. Teremos aqui x ao quadrado, menos 2x e mais 3x são termos semelhantes. Então eu posso trabalhar com esses dois termos. Menos 2x mais 3x vai dar mais x, né? Subtrai e consegue o sinal do maior, sinais diferentes, maior módulo. 6 menos 8, menos 2, mesma regra. Chegando aqui, ó, equação de segundo grau escrita na sua fórmula completa, vocês podem usar a fórmula de Bhaskara, a fórmula que a gente trabalha bastante desde o ensino fundamental, né? Trabalhou bastante lá no ensino fundamental, e trabalhamos em diversas situações no ensino médio. Ou vocês podem usar, para quem lembrar, né, como uma equaçãozinha simples, a relação de Girard, que é a relação entre coeficientes e raízes da equação. O que diz a relação de Girard? A relação diz isso, ó, a soma das raízes de uma equação de segundo grau será sempre igual à razão menos, né, a razão do coeficiente b pelo coeficiente a. E o produto, x1 vezes x2, colocou uma aqui também, x2, vai ser igual a c sobre a. Então, como eu disse, pode usar a Bhaskara, para quem se sente mais seguro usando Bhaskara, ou pode usar aquela relação ali. Eu já sei o seguinte, ó, a soma x1 mais x2 vai ser menos b sobre a. Quem é o b? O b é o coeficiente da variável de grau 1, no caso aqui do x, vai ser 1, menos 1. O a é o coeficiente da variável de grau 2, então nós temos aqui 1x ao quadrado, fica menos 1 sobre 1, que dá o próprio menos 1. Eu vou manter ali. E o produto, x1 vezes x2, vai ser c sobre a. C é a constante, né? Menos 2, e o a vai ser 1. Fica menos 1 e menos 2. Aí eu tenho que pensar agora em dois números que x1 igual, x2 igual. Somados dá menos 1, multiplicado dá menos 2, né? Acho que está claro aqui para vocês. Somados dá menos 1 e multiplicado dá menos 2. Menos 2 é menos 1 vezes 2 ou menos 2 vezes 1. Então nós temos essas duas opções, né? 1 e menos 2 ou menos 1 e 2. Por que essas duas opções, professor?
Porque menos 1 vezes 2 dá menos 2. E 1 vezes menos 2 também dá menos 2. Então o produto está satisfeito. E a soma? A soma tem que dar menos 1. Então se eu pegar aqui, ó, 1 menos 2 dá menos 1, tá ok. 1 mais 2 vai dar 1, então não é essa aqui a resposta correta. 1 e menos 2, então nós temos aqui x1, a ordem não interfere, vou colocar aqui menos 2 e 1. Resolvida a questão. Soluções, menos 2 e 1. Solução da equação matricial. Só um detalhe, pessoal, eu resolvi aqui usando relação entre coeficientes raízes, né, que é a relação de Girard. Normalmente vocês preferem usar a fórmula de Bhaskara, então é só aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, relembrar que na fórmula de Bhaskara eu preciso dar do discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e a fórmula específica é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e nunca é bom, né, nunca é ruim lembrar que essa fórmula não é necessariamente de Bhaskara, né? Somente nós brasileiros a chamamos de fórmula de Bhaskara, mas ela é uma fórmula lá desenvolvida por outros povos, né, os egípcios especialmente, e Bhaskara apenas escreveu, apenas divulgou essa fórmula para o mundo. Apenas não, né, tudo isso. Então nós temos aqui letra A, vamos para a letra B. Espaciozinho para visualizar. Letra B. Letra B, a ideia é a mesma, só que agora, na letra B, nós temos uma matriz de ordem 3. Matriz de ordem 3 eu posso usar para cálculo determinante relação de Sarrú, regra prática de Sarrú, ou posso usar o teorema de Laplace. Eu prefiro Sarrú. A matriz do tipo 3, só se ela tiver muito elemento nulo, mas eu prefiro sempre Sarrú. Sarrú consiste em reescrever as duas primeiras colunas à direita. 1, 2x, 1, 2 e x. Aí eu já vou aqui, ó, reescrevo as duas primeiras colunas à direita. X, 2x, 3, 0, x, 2x. Eu sei que o determinante aqui tem que ser igual a 0. Agora eu vou só identificar as diagonais. Principal, temos aqui a primeira, temos a segunda e temos a terceira. Calculo o produto dessas diagonais. X vezes x vai dar x ao cubo. Por favor, não coloquem 3x. Na segunda aqui, ó, 0 vezes 2 vezes 3. Teve 0, eu já sei que o produto vai ser 0. Então anula. Aqui eu tenho 1 vezes 2x vezes 2x. 2x vezes 2x vai dar 4x elevado a 2. Né? X vezes x, x ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Terminei aqui as principais, menos as secundárias. Então nós temos aqui primeira secundária, aqui segunda secundária, terceira secundária. Primeira nós temos 3 vezes x vezes 1. Que vai dar 3x, 2x vezes 2, 4x, 4x vezes x, 4x ao quadrado. E na terceira nós temos um zero, ó, x, 2x e 0. Teve 0, anulou o produto, tudo isso igual a 0. Agora é só organizarmos isso aqui. X ao cubo mais 4x ao quadrado. O zero é neutro, não preciso dele no processo, ó. É neutro. E aqui tem que aplicar a regra, a distributiva para os sinais. Teremos menos 3x, menos 4x ao quadrado e menos 0, mas o 0 é neutro, né? A gente nem precisa dele. Mudou o sinal de todo mundo. Menos com mais vai dar menos, menos com mais vai dar menos. 0 daria menos 0, mas o 0 é neutro. Eu não preciso desse sinal. Continuando. X ao cubo, termos semelhantes aqui, ó, 4x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, são termos semelhantes e opostos. O processo aditivo resulta no elemento neutro. 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado vai dar 0, então já cancelo, sobra somente menos 3x igual a 0. Tem que resolver essa equação cúbica, né?
porém a equação cúbica de simples resolução. Como é que eu vou resolver essa equação cúbica, professor? Nesse caso aqui, eu posso usar um processo de fatoração, né? Eu posso colocar fator comum em evidência. Posso colocar x aqui em evidência, vezes x ao quadrado menos 3. E onde foi que saiu isso, professor? Percebam que x ao cubo nada mais é do que x vezes x ao quadrado. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse x aqui e coloquei em evidência, pois no segundo termo do primeiro membro, né, da expressão algébrica do primeiro membro, eu tenho x também. Quando eu coloco o termo em evidência, é só dividir. X ao cubo dividido por x, eu cancelo aquele x, sobra x ao quadrado. Menos 3x dividido por x, eu cancelo o x, sobra menos 3. Isso é fator comum em evidência, uma técnicazinha de fatoração. Depois disso, moleza, né? Por que moleza, professor? Porque eu já sei que esse x aqui é zero, ó. Então uma solução vai dar zero. Porque quando o x for zero, zero vezes qualquer outra coisa vai dar zero. Então eu já sei que x1 é zero. A equação de terceiro grau, 3 soluções, né? Provavelmente reais, pois ele pediu dentro dos reais. Agora eu vou ter que resolver isso aqui, ó. X ao quadrado menos 3 igual a zero, pois esse x aqui já foi. Aí agora é tranquilo, né? Pois eu mudo 3 de membro, fica x ao quadrado igual a 3 positivo, x igual a mais ou menos, inversa da potenciação, radiciação de índice igual ao expoente, né? Índice 2 raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 3. Por que mais ou menos? Porque o x pode ser negativo, quando elevado a 2 produzirá uma potência positiva, e positivo elevado a 2 também terá uma potência positiva. Então, quais foram as soluções? x1 igual a 0, x2 igual a menos raiz de 3 e x3 igual a mais raiz de 3. Foram essas 3 soluções para a equação. Beleza? Então, aqui foram dois itens lá da questão 47 e falta a letra C. Aí vocês resolvam a letra C para quem ainda não conseguiu. Ok? Vamos para a questão 50, que vocês marcaram. Outra questão que também gerou dúvida foi essa questão 50, pessoal. E o objetivo dela é calcularmos os valores de A e B, percebendo que A e B estão dentro dessas matrizes, né, que tem como números associados 14 e 0. Ou seja, para calcularmos os valores de A e B, só é necessário identificarmos os determinantes, né, as expressões que geram, né, esse determinante, as expressões algébricas, pois estamos trabalhando com variáveis que geram esses determinantes. Primeira matriz é uma matriz do tipo A, nós já vamos fazer esse determinante aqui direto, ó, 2B menos, aí aqui fiquem atentos, pois é necessário distributivo. 3 vezes A menos 1, não se esqueçam que esse menos é da regrinha, igual a 14. Então teremos 2B menos, distributivo aqui, ó, 3 vezes A vai dar 3A, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Tudo isso igual a 14. Teremos aqui 2B e distributiva novamente, né? E distributiva novamente. Para o sinal agora, teremos menos 3A mais 3 igual a 14. Essa equação ainda pode ser organizada, né? 2A, 2B, professor. 2B menos 3A igual a 14 menos 3, ó. 3 eu mudei de menos, deixei lá do lado do 14. Ficamos com 2B menos 3A igual a 11. Encontramos aqui uma primeira equação. Essa equação aqui tem infinitas soluções. Precisamos da segunda matriz para formular uma segunda equação, né? Tentar trabalhar com o sistema. Segunda matriz é uma matriz quadrada do tipo 3. Nesse tipo de matriz quadrada, eu prefiro usar a regra prática de Sarrou, mas aí fica a critério, né? Quem quiser usar Laplace, sinta-se à vontade.
3 positivo. Sarro diz, repita as duas primeiras colunas. Então, B, A, 0, 4, 2 e menos 2. Tudo isso aqui igual a 0. Agora é só identificarmos as diagonais. Outro demais. Primeira diagonal, segunda, terceira. Olha um ponto positivo ali. Na terceira diagonal, nós temos elemento nulo. Então aqui é 4, 3 vezes 4, 12, 12 vezes B, 12B. 2 vezes menos 1, menos 2, vezes A, menos 2A. Terceira tem um zero, então a gente já descarta essa terceira, que vai dar zero, né? Sempre que tiver um fator, um elemento nulo na diagonal, ele anulará todo o produto dos elementos dessa diagonal. Então, já esquecemos ele, vamos para as secundárias. Então, primeira, segunda, terceira. Fiquem atentos aos sinais. Aqui 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. Menos com menos mais, 2 vezes 1 vai dar 2, vezes B, 2B. Terceira tem um zero aqui, ó, um elemento nulo, um fator nulo. Não precisamos da terceira. Então teremos aqui 12B menos 2A. Distributiva mais uma vez para o sinal, ó. Menos 16 menos 2B igual a 0. Aqui nós temos o 12B e o 2B são termos semelhantes, então já posso subtrair, né? 12 menos 2 vai dar 10B menos 2A igual a 16. Eu já mudei o 16 de membro. 16 que estava aqui negativo já foi positivo. Segunda equação, vou reescrever a primeira aqui, ó. 2B menos 3A igual a 11. E o nosso objetivo agora será resolver esse sistema. Para resolvermos um sistemazinho de primeiro grau, né, com equações de primeiro grau, com duas equações e duas variáveis, nós temos diversas ferramentas. Podemos usar o método da comparação, o método da substituição, método da adição, podemos resolver algebricamente, então fica a critério de vocês. Eu prefiro a adição. Sempre que for um sistema de primeiro grau, eu tendo a resolver por adição. Eu acho a adição bem prático, bem direto. Qual é o objetivo da adição? No que consiste? Eu tenho que adicionar as duas equações, objetivando anular uma das variáveis, anular um dos termos. Então eu preciso fazer com que ou o termo que tem a variável A anule a partir do processo de adição, ou o termo que tem a variável B. Analisando, né, visualizando a equação, para deixar claro para vocês que cancelar o B está mais fácil. Por que cancelar o B está fácil? Porque o 2 aqui, ele é divisor do 10. O coeficiente do B na segunda equação é divisor do coeficiente do B da primeira. Ou seja, se eu tenho 10B positivo aqui, eu preciso de 10B negativo aqui. Como é que eu vou construir esse 10B? Multiplicando toda a primeira equação por menos 5. Percebam que nós temos que multiplicar todos os elementos da primeira equação. Alguns pensam assim, se perguntam, professor, mas você está construindo uma equação diferente. Sim, eu vou construir uma outra equação. Porém, essa outra equação será equivalente à primeira. O que são equações equivalentes? São equações que possuem o mesmo conjunto de solução. Então, o conjunto de solução dessa segunda equação e da outra que será gerada a partir da multiplicação por menos 5 será o mesmo. Então, o que eu vou utilizar é esta outra equação como ferramenta para o método da adição. Ok? Multiplico tudo por menos 5. Vou apagar aqui, ó. Espaço não vai dar. Aqui vou repetir a primeira, 10B menos 2A igual a 16. Quando eu multiplico por menos 5, temos aqui menos 10B, menos 5 vezes menos 3 vai dar mais 15A, e menos 5 vezes 11 dá menos 55. Cancelamos o B,
atingimos o nosso objetivo, o método da adição nos leva a esse objetivo. E aqui nós temos menos 2A mais 15A, vai dar menos 13A, menos 55 com menos 16 dá menos 39, ó. Tudo lindo. Aqui você já pode fazer o joguinho de sinal ou usar aquele artifíciozinho de multiplicar por menos 1. Vai ficar tudo positivo. Então 13A igual a 39. Aqui dá, eu sou doido, ó. Aqui dá 13A positivo. Conserva o sinal do maior. 15A menos 2A, 13A positivo. Então agora eu não preciso do menos 1. Menos 39, ó. 13A igual a menos 39. Vou apagar aqui para otimizar o espaço. Portanto, A será menos 39 sobre 13. Isso aqui vai dar menos 3. Então, encontramos o valor do A igual a menos 3. E para chegar no B, a gente pega quaisquer uma das equações. Ó. Pode ser a primeira, a segunda, pode ser a gerada a partir da utilização do artifício da adição, né, da introdução, construção da adição. Então vocês escolhem a equação. Normalmente a gente escolhe aquela mais simples. Eu acho que a mais simples é essa aqui. Então eu vou pegar, ó, 2B menos 3A igual a 11. O objetivo é encontrar o valor do B. Então fica 2B igual a 11 mais 3A. Mudei o A de meio. Como eu já sei o valor de A, eu já vou substituir. 2B igual a 11 mais 3 vezes menos 3. Portanto, 2B vai ser igual a 11 menos 9, né? 3 vezes menos 3, menos 9. 2B, 11 menos 9 vai dar 2. B vai ser igual a 2 por 2. B igual a 1. Portanto, solução da nossa questão, A igual a menos 3 e B igual a 1. Beleza? Então teve muita matemática básica aqui do ensino fundamental e a técnica específica lá para cálculo determinante de matriz. Ok? Falta a questão 52. Foi 52 que vocês falaram que estava difícil também. Vamos para 52. Espaçozinho, visualizou? 52. Nós temos um sistema linear, considera o sistema linear representado pela equação matricial. E a questão quer saber para quais valores reais de K o sistema admite solução. Quando o sistema vai admitir solução? Quando ele for um sistema possível e determinado. E quando eu trabalho com matrizes, existe uma maneira, né, no caso se for um sistema de ordem 2, nesse caso específico aqui, quando o sistema é de ordem 2, quando ele tem duas variáveis, duas incógnitas e duas equações. Quando for um sistema de ordem 2, existe uma maneira direta de identificarmos, né, de classificarmos esse sistema como possível determinado, ou seja, quando admite soluções, ou quando o sistema possível indeterminado, é aquele que a gente sabe que é possível, mas não consegue determinar a solução, ou quando ele for impossível. Como é que eu faço isso, professor? Imagina o seguinte, ó, nós temos aqui essas equações, ax mais by igual a c. E aqui nós temos a1x mais b1y igual a c1. Como é que eu classifico esse sistema? Como é que eu sei? Como é que eu determino se ele vai ser possível determinado? Ou seja, se ele irá admitir solução? É só pegarmos a matriz incompleta, ou seja, a matriz gerada pelos coeficientes das variáveis, no caso aqui A, B, A1 e B1, e calcularmos o determinante. Se ele for diferente de zero, ó, determinante diferente de zero, o sistema vai ser possível determinado, ou seja, admitirá soluções. Se ele for igual a zero, aí tem duas possibilidades. Ele pode ser possível indeterminado ou ele pode ser impossível. Então a gente trabalha com essas duas possibilidades, caso o determinante seja igual a zero. Beleza? Nesse caso específico aqui, o determinante terá que ser diferente de zero, pois ele quer um sistema possível determinado, um sistema que admita soluções.
Mas antes de calcularmos esse determinante, eu preciso das equações, né? Preciso das equações do sistema para gerar a matriz, para formular a matriz. Como é que eu vou gerar as equações? Aí é moleza. É só multiplicarmos, né? Nós temos aqui um produto de matrizes, ó, linha por coluna. Então, na primeira nós teremos isso aqui, ó. 1 vezes x vai dar x, k vezes y. Não se esqueçam que para multiplicarmos matrizes é linha por coluna. 1 vezes x, k vezes y vai dar mais ky. Agora a segunda linha, primeira coluna. Nós temos k mais 1 vezes x, vou manter aqui parênteses, ó. K mais 1, x, 2 vezes y, mais 2y, tudo isso vai ser igual à matriz coluna, formada pelos elementos menos 1 e 0. Nós temos agora uma igualdade de matrizes, e a conclusão é a seguinte. A conclusão é essa, ó. Nós temos que x mais ky vai ser igual a menos 1. Percebam que primeiro elemento igual ao primeiro elemento. Igualdade de matriz. Primeira coisa que a gente viu quando estudamos matrizes, né? As primeiras características, primeiros tópicos. K mais 1, x mais 2y igual a 0. Montamos o sistema. A questão quer saber o seguinte: quais os valores reais de K que tornam esse sistema possível determinado, ou seja, que possibilita solução, que admite solução para o sistema. Nós vimos uma técnicazinha direta. É só pegarmos os coeficientes e gerarmos uma matriz incompleta. O coeficiente do x aqui é 1, do y aqui é k. O coeficiente do x aqui, k mais 1, do y é 2. Então é só gerarmos a matriz. 1, k mais 1, k e 2. Ó, peguei só os coeficientes. 1, k mais 1, k e 2. Para o sistema ser possível determinado, admitir solução, esse determinante não pode ser zero, então eu já marco ali diferente de zero. Determinante da matriz de ordem 2, produto da diagonal principal menos produto da secundária. Teremos isso aqui, ó, 1 vezes 2, que vai dar 2, menos, vou colocar aqui, ó, k vezes k mais 1. Distributiva, né? Tudo isso aqui diferente de zero. Teremos 2 menos k vezes k, k vezes 1. K vezes k vai dar k ao quadrado, k vezes 1 dá o próprio k, tudo isso diferente de zero. 2, distributivo aqui, ó, para o sinal negativo, menos com mais vai dar menos k ao quadrado, menos com mais vai dar menos k igual, diferente na verdade de zero. De segundo grau, né? Não é equação porque não é igualdade, não é equação de segundo grau. Vou só organizar, ó, menos k ao quadrado, menos k mais 2 igual, diferente, né? Eu sou toda hora desigual, diferente de zero. Então eu quero saber quais são os valores de k, né, que não podem existir, tem que ser diferente desses valores. Eu vou multiplicar tudo por menos 1, que eu deixei esse k positivo. Então aqui nós teremos k ao quadrado mais k menos 2, diferente de zero. Você já poderia usar Bhaskara ali, ou multiplicando por menos 1, né? Você pode usar Bhaskara aqui também. Chegando aqui, pessoal, vocês podem usar a fórmula de Bhaskara, né? Nós temos aqui uma equação de segundo grau. Posso usar Bhaskara e o que nós encontrarmos aqui na fórmula de Bhaskara para K1 e K2 serão os valores impossíveis para K. K não pode admitir esses valores, pois se forem esses valores, anulará o determinante. Eu vou usar aqui soma e produto, ó. Soma diz o seguinte: a soma tem que ser igual a menos b sobre a, o b é 1, é coeficiente do k, fica menos 1 sobre a, que vai dar menos 1, e o produto é c sobre a, c é menos 2 sobre 1 vai dar menos 2. Então eu vou buscar aqui dois valores que somados dá menos 1 e multiplicados dá menos 2.
Aí eu já encontro aqui os valores de K. K tem que ser diferente de somados dá menos 1 e multiplicados dá menos 2. Então nós temos aqui 1 e menos 2, né? 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então soma o produto, encontramos os valores aqui. Para quais valores reais de K o sistema admite solução? Para K diferente de 1 e K diferente de menos 2. Tá? Não pode ser nem 1 nem menos 2. Quaisquer outro valor real torna o sistema possível determinado. Se K for 1 ou se K for igual a menos 2, o sistema será possível indeterminado ou impossível. Aí a gente tem que estudar especificamente para cada uma dessas situações. Beleza? Então aqui foram as principais questões que vocês apresentaram como dúvida no exercício. A gente finaliza determinantes matrizes. O nosso próximo assunto será sistemas lineares. Quem já quiser ir adiantando, estudando, revisando as técnicas já vistas no ensino fundamental, eu aconselho que comecem a fazer isso. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, um abraço, até a nossa próxima aula.